Olá, família. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependentemente do país em que se encontrem. Meu nome é Adriano Miguel Fifa e venho por este canal educativo em que vamos discutir sobre a declinação do petrodólar. Por favor, ao longo da jornada, espero que deixem gosto e se inscrevam neste canal. Choque do petróleo de 6,3 trilhões de dólares. Como a Arábia Saudita acabou de encerrar a era do petrodólar, a reunião durou 4 horas, nenhuma fotografia foi divulgada, nenhum comunicado conjunto foi emitido, nenhuma autoridade americana estava na sala. Em março de 2023, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente da China, Xi Jinping, finalizaram um acordo que analistas de inteligência americanos vinham observando com preocupação crescente havia 18 meses. O reino da Arábia Saudita começaria a aceitar yuans chineses por uma parte das vendas de petróleo para a China. Não todas as vendas, nem imediatamente, mas a estrutura foi estabelecida, o mecanismo foi ativado e uma arquitetura financeira que sustentava o poder global americano por exatamente 50 anos acabara de sofrer sua primeira fratura estrutural. O valor de 6,3 trilhões de dólares nesta análise não é uma única transação, é o valor anual estimado do comércio global de petróleo que atualmente é liquidado em dólares americanos. Cada barril de petróleo bruto vendido em qualquer lugar do mundo, do Mar do Norte ao Golfo Pérsico e à Bacia do Permiano, é precificado em dólares e, com pouquíssimas exceções, liquidado em dólares. Esse arranjo não surgiu naturalmente das forças de mercado. Ele foi negociado em 1964 em um par de acordos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Eles trocaram garantias de segurança americanas e vendas de armas pelo compromisso saudita de precificar e vender petróleo exclusivamente em dólares. O que esses acordos criaram não foi apenas uma convenção comercial. Eles criaram um mecanismo mais importante para sustentar o status do dólar como moeda de reserva na era pós-Bretton Woods. E esse mecanismo, pela primeira vez desde 1974, está mostrando sinais genuínos de erosão estrutural. Pense nisso. 50 anos de arquitetura financeira apoiada em um acordo firmado durante o governo Nixon. Agora enfrenta-se o desafio mais significativo, não por composição militar ou sanções, mas pelo próprio cálculo da Arábia Saudita de que seus interesses podem divergir da denominação exclusiva em dólares. Esta não é uma história sobre o preço do petróleo, é uma história sobre quem pode imprimir o dinheiro em que a commodity mais essencial do mundo é precificada. Em agosto de 1971, Russell Naila do ouro, encerrando o sistema de Bretton Woods, sob o qual governos podiam trocar dólares por ouro a 35 dólares por onça. A consequência imediata foi severa. O dólar se desvalorizou fortemente, a inflação acelerou e o sistema financeiro entrou em um período de grande incerteza. O que substituiu o ouro foi o petróleo. O mecanismo foi negociado em 1964 e 1965 entre William Simon, Henry Kissinger e autoridades sauditas. Os acordos não foram divulgados na época, eram confidenciais e sua existência só foi confirmada pela Bloomberg por meio da Lei de Liberdade de Informação em 2000. A Arábia Saudita precificaria e venderia petróleo em dólares e investiria seus excedentes em títulos do Tesouro dos EUA. Os EUA forneceriam proteção militar e armas. A demanda por treasuries permitiu que os EUA tomassem empréstimos a taxas baixas. O Instituto Peterson estima uma economia acumulada de juros de cerca de 1,2 trilhão de dólares. O acordo deu aos Estados Unidos uma ferramenta de política externa extraordinária. A dependência do dólar criou influência sobre qualquer país que precisasse importar petróleo. Sanções que excluíam países dos sistemas de liquidação podiam ser aplicadas. A arquitetura de sanções contra o Irã em 2012 teria sido impossível sem o comércio em dólares. A China passou a última década construindo a infraestrutura financeira como a Bolsa de Petróleo de Xangai para permitir a liquidação fora do sistema em dólares. Na década de 1990, o Iraque de Saddam Hussein anunciou que precificaria suas vendas em euros, precedendo a invasão americana de 2003 em 4 anos. O que torna a situação atual diferente é a combinação de fatores convergindo simultaneamente. O cálculo estratégico da Arábia Saudita mudou de maneiras não levadas a sério. A demanda chinesa por petróleo saudita cresceu até representar 25% das exportações totais, tornando a China o maior cliente individual do reino. A relação entre a UE e a Arábia sofreu tensões reais devido ao assassinato de Jamal Khashoggi em 2018, a política para o Iêmen e as decisões de produção de petróleo. Se o CCE e produtores dos BRICS como Rússia e Brasil adotarem mudanças semelhantes,
a redução total da demanda por dólares pode atingir 400 bilhões por ano. 400 bilhões não derrubam o status de reserva do dólar imediatamente, mas empurram os rendimentos dos títulos para cima, aumentando os custos de financiamento do EUA. E Mohammed bin Salman não está agindo por ideologia. Ele está agindo a partir de um cálculo estratégico que reflete para onde o poder global está se dirigindo. Diversificar ativos para fora do dólar não é uma decisão anti-americana. É uma decisão de gestão de risco prudente para qualquer gestor sofisticado de riqueza soberana. A era do petrodólar não terminará amanhã. É um processo de décadas. Mas a trajetória da próxima década determinará se as vantagens estruturais do dólar serão preservadas ou comprometidas. Por hoje é tudo e espero que deixem um gosto e se inscrevam neste canal. Adriano Miguel FIFA, Geopolítica Global. Até a próxima jornada. A Huawei recebeu contratos e o fundo soberano saudita com 700 bilhões de dólares diversificou seu portfólio para incluir exposição a ações e ativos chineses. Nesse contexto, a aceitação de yuans não é principalmente uma decisão financeira, é um sinal político. Comunica a Washington que o alinhamento já não é garantido. Se os CCE e produtores dos BRICS como Rússia e Brasil adotarem mudanças semelhantes, a redução total da demanda por dólares pode atingir 400 bilhões por ano. Isso não derruba o status do dólar amanhã. O mercado movimenta 7,5 trilhões por dia, mas afeta os rendimentos dos treasuries, empurrando-os para cima. Economistas do Fed modelaram os efeitos de uma queda de 10% na participação do dólar. Estimaram um aumento de 40 a 60 pontos base nos rendimentos dos treasuries, aplicado ao estoque atual de dívida de 34,6 trilhões de dólares. Isso representa entre 38 e 117 bilhões de dólares em custos anuais adicionais com juros. O que torna o momento diferente é que a infraestrutura alternativa, como o sistema de pagamento simples chinês lançado em 2015, já está construída e se expandindo. O yuan digital adiciona outra dimensão, permitindo liquidação bilateral entre entidades soberanas sem exigir bancos correspondentes em dólares. Diversos bancos centrais do Golfo participaram do projeto Cambridge, que poderia eventualmente fornecer infraestrutura para liquidação inteiramente fora do dólar. O yuan não possui plena conversibilidade hoje, mas a infraestrutura foi desenhada para fornecer uma alternativa que se torne progressivamente mais viável. A utilização do sistema do dólar contra a Rússia após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 acelerou tudo de maneiras que nenhuma análise pode ignorar. Para bancos em países que possam enfrentar pressão de sanções, isso demonstrou uma vulnerabilidade antes apenas teórica. Os EUA podem impedir o acesso aos próprios ativos. A resposta ao assassinato de Khashoggi mostrou pontos de vulnerabilidade que a MBS leva a sério. Diversificar não é anti-americano, é uma gestão de risco prudente. A principal ferramenta americana continua sendo a relação de segurança, mas ela foi enfraquecida por inconsistências como a retirada de baterias Patriot em 2000. A era do petrodólar não terminará amanhã. O cenário mais provável é envolver erosão gradual, a participação do dólar caindo para 50% até de dízimo. Neste cenário, as restrições fiscais americanas se tornam severas. O privilégio exorbitante continua existindo, mas vale menos do que antes. O poder americano é contestado. Se os rendimentos dos treasuries aumentarem 1%, o custo anual adicional será de 346 bilhões. Isso vem de impostos mais altos, serviços reduzidos ou mais endividamento. O arranjo do petrodólar forneceu de 50 a 100 pontos base de subsídio durante 50 anos. As pessoas que sentirão sua ausência não serão as instituições financeiras. Por hoje é tudo e espero que deixem um gosto e se inscrevam neste canal. Adriano Miguel FIFA, Geopolítica Global. Até a próxima jornada.